Agora, 8h30, para muita gente que está sendo obrigada a ficar em casa em tempos de pandemia de coronavírus, estar em casa é sinônimo de ansiedade, aumento da sensação de fome, vontade de comer cada vez mais. Pois é, com o isolamento social, esses sintomas, para muita gente, são recorrentes. E é bom lembrar que a obesidade é um fator de risco para quem é infectado com o novo coronavírus ou adquire, a doença Covid-19. A gente aprofunda mais o assunto conversando agora com o médico endocrinologista Fábio Trujillo, conversando conosco por telefone. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvinte. Quais os riscos que pacientes obesos têm diante da pandemia do coronavírus? Bom, o que a gente tem visto é que os pacientes obesos, nessa pandemia do coronavírus, eles têm tido um risco maior quando eles adquirem a doença em termos de recuperação. Agora, é importante saber que a própria obesidade por si, ela é um processo inflamatório, é uma doença crônica que altera os processos inflamatórios e muitas vezes, quando uma pessoa ela é infectada, altera a forma de defesa do organismo, fazendo com que ele não seja tão orquestrado. Fora esse problema inflamatório, de própria defesa de imunidade do organismo, que a obesidade, como uma doença crônica, ela pode levar, o próprio fato da pessoa ser obesa, ela pode diminuir a expansibilidade do pulmão, ou seja, quando a pessoa vai respirar, que você respira, que enche o pulmão, essa forma de ventilação pode ser um pouco dificultada pelo próprio peso. E um outro ponto, naqueles casos mais graves, é que quando na UTI, muitas vezes você precisa alterar a posição desse paciente deitado e muitas vezes colocar numa posição que a gente chama de pronado. E isso, às vezes, a obesidade acaba dificultando, o que acaba, muitas vezes, colaborando para o agravamento do caso. A gente está falando aqui do obeso, ou seja, da obesidade enquanto uma doença, exatamente, não é? E que muitas vezes até está associada a outros problemas como diabetes, hipertensão. A gente sabe que a obesidade muitas vezes é exatamente uma doença crônica. Agora, essa situação em que muita gente está vivenciando hoje, de ficar em casa e às vezes se sujeitando a uma ansiedade, vontade de comer mais e ganhando uns quilinhos a mais por conta desse confinamento. Qual é o momento em que a pessoa tem que exatamente perceber, eu agora estou me tornando uma pessoa obesa, eu não sou, mas como é que a gente define esse momento? Bom, eu acho que tem, aí a gente tem que ver duas situações, tá? Aquela pessoa que é obesa, ela tem que tomar um cuidado para não ganhar mais peso. Muitas vezes esse paciente ele já é obeso, ele perdeu o peso e agora a gente sabe que manter o peso é algo muito difícil. Esse período pode trazê-lo à recuperação e tem aquele paciente, tem aquela pessoa que nunca teve problema com o peso e que essa situação de ansiedade, de confinamento, favorece ao ganho do peso. Eu sempre digo para os meus pacientes que a gente tem que ter um alerta, tá? Eu sempre oriento o seguinte: ganhou 2 quilos, fique atento. Então, o nosso peso, ele alterna de um dia para o outro. Você às vezes acorda com peso, à tarde está com um pezinho maior, no outro dia pode estar menos ou mais, mas aumentou mais do que 2 quilos é um sinal de alerta, tanto para quem já está acima do peso, quanto para quem está no peso normal. Doutor, nesse período de quarentena, tem muita gente que está ficando em casa, e aí isso aumenta um pouco a ansiedade e aumenta a quantidade de vezes que você vai na geladeira, que você come uma coisa doce, aí você está com vontade de comer uma coisa salgada, e de repente você dá vontade de comer uma coisa doce e fica nesse loop infinito de comer. Qual a dica que o senhor dá para tentar inibir esse ato quase que inconsciente de comer para controlar a ansiedade? A primeira coisa, eu achei essa pergunta muito boa, que os pacientes muitas vezes fazem, tá?
Eu acho que a primeira coisa é identificar o que é você comer com fome, o que é você comer por ansiedade, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu não tenho como dizer para um paciente ou para uma pessoa, deixe de ser ansiosa, mas, de alguma forma, é importante dizer, você tem que minimizar o impacto dessa ansiedade no seu dia a dia. Um exemplo, por exemplo, é a criança, é a pessoa quando vai fazer uma prova de concurso. Tem como eu dizer para ela, olha, controle a ansiedade, deixe de ser ansioso. Ela tem que controlar aquela ansiedade para que ela possa ter um bom desempenho. E a mesma coisa em relação à alimentação. Ele tem que saber que aquela ansiedade vai ser um inimigo, mas que de alguma forma ele vai precisar minimizar aquilo. Uma dica que eu sempre passo para as pessoas a primeira coisa em relação a isso é você ter uma rotina de alimentação, tá? Então você criar uma rotina e sempre identificar e dificultar esse acesso à geladeira, esse acesso ao armário, ou seja, eu vou acordar, eu vou tomar café da manhã, entre o café da manhã e o almoço eu vou ali comer uma fruta. Você já faz todo um planejamento do que você vai comer. Eu sei que é difícil isso, mas isso é o que vai fazer a diferença. E eu acrescento ainda uma outra coisa. Apesar de a gente estar num momento de ansiedade, num momento que facilita a gente comer demais, muitas vezes por ansiedade, a gente tem que pensar também que esse momento pode ser também uma oportunidade para a gente comer melhor. Alimentos mais naturais, de uma forma menos industrializada, com preparo caseiro, tendo tempo um pouco mais para comer devagar. Ou seja, eu sempre falo, uma coisa que faz a gente comer mais do que precisa, comer olhando o WhatsApp, fazendo outra coisa. A hora de comer, principalmente nesse momento, tem que ser hora de comer. Doutor, além da situação da obesidade, que pode ter um agravamento no caso da Covid-19, os diabéticos também são considerados um grupo de risco. Quais são as dicas que o senhor dá para os diabéticos para tentar evitar os problemas que eventualmente o novo coronavírus possa trazer para eles? A primeira coisa são os cuidados que são passados para toda a população, né? Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado, que é importante, é que a infecção no diabetes, o risco de infecção ou de agravamento de uma infecção, ele é maior quanto mais descontrolado tiver esse diabetes. Então, manter esse diabetes controlado, ele ajuda muito nesse momento. Seria então o caso de manter os níveis extremamente controlados, tomar insulina quando é o adequado, tomar os remédios de maneira correta, para evitar que o descontrole seja uma porta ainda mais escancarada para a Covid-19, seria isso? Isso, Fernando. A própria ansiedade, ela contribui para o aumento da glicemia, tá? Por alguns motivos, tá? Então, por isso... E além disso, esse sedentarismo também. Então, você usar os medicamentos que já estão prescritos, isso é fundamental. Mas é importante também você visualizar, se possível, como é que está ficando com a glicemia e, dentro do possível, manter o contato com o seu médico, porque algumas vezes você vai precisar fazer ajuste. Doutor Fábio, nesse momento em que a recomendação é exatamente se manter em casa, evitar aglomerações, evitar, por exemplo, também ida a hospitais, clínicas, onde a gente sabe o risco de infecção é muito grande, o que os pacientes obesos que vinham seguindo os seus tratamentos normais podem ou devem fazer nesse momento para não interromper os cuidados que já vinham sendo tomados para manter a obesidade sob controle? Bom, a primeira coisa, apesar de estar sendo difícil esse contato, na verdade, esse contato físico com a equipe de saúde, o que eu tenho visto nos pacientes, a primeira coisa é que foi dado algumas orientações, e essas orientações elas precisam ser mantidas, ou seja, a disciplina ela precisa ser mantida. No caso dos pacientes, muitas vezes no privado, o que eu tenho visto é que muitos têm feito contato. Hoje a gente sabe que a telemedicina
ela tem sido aplicada, pelo menos nesse momento de crise. Então, alguns pacientes no privado, eles têm feito esse contato. E no público, que eu também trabalho no serviço público, que é lá no CEDEBA, no Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia, tem, como os pacientes que estão lá, que estão acompanhados lá, tem um e-mail institucional, onde muitas vezes eles mantêm ali o contato deles com o médico deles. E o curioso é que no início dessa pandemia, a relação entre a Covid-19 e a obesidade meio que passou despercebida, não é? Porque na China, me parece, a obesidade não é tão prevalente quanto aqui no Brasil. O senhor acredita que possa crescer o número de infectados entre os obesos? Olha, realmente, eu acho que o fato da China ter uma população diferente da nossa em relação à obesidade é sim um fator que diferencia. Eu vejo que nesse panorama todo, e você até me cumprimentou na minha resposta, eu gostei muito na fase que eu falei muito da obesidade, mas assim, é difícil hoje a obesidade, principalmente a obesidade importante, não andar junto com o diabetes, com a pressão e com a apneia do sono também, né? Que a gente sabe que nesse momento o sono, o controle do estresse, ele acaba sendo muito importante. Então é difícil eu te dizer que isso pode impactar de uma forma mais negativa, diferente do que aconteceu lá. Mas o fato de, no Brasil, a gente ter mais de 50% da população adulta acima do peso, não estou dizendo obeso, e 20% delas com obesidade, eu acho que isso sim pode, de alguma forma, impactar nesse controle. É a importância de todos nós mantermos a atenção, não é? Antena ligada para que possamos nos proteger cada vez mais. A gente quer agradecer ao médico endocrinologista Fábio Trujillo conversando conosco. Muito obrigado, doutor Fábio. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia a todos. A gente lembra que esse papo todo vai estar disponível mais tarde nos nossos canais no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Você vai lá no YouTube, aproveita, se inscreve, pode nos assistir, pode também, se quiser, pelo Portal à Tarde. Enfim, temos nossos canais de comunicação. Agora, 7:17 na Tarde FM.